mas não questiono Deus. A palavra que eu vou trazer nessa noite, eu já falei algumas coisas sobre ela, mas aprove Deus nessa noite desejar que seja assim, que seja como Deus quer. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Eu vou correr um pouquinho para que a gente possa ter um bom horário, tá certo? Efésios capítulo 5, 25 a 27, que diz assim: vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Uma igreja santa e irrepreensível. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, embora nós já tenhamos compartilhado com ela aqui, mas eu quero nessa noite, mais uma vez, entender o que o Senhor falou comigo, porque certamente eu preciso ouvir. Amém? Amém. Eu preciso ouvir. Devemos amar nossa igreja. O irmão César estava falando sobre isso, o amor dos irmãos ali em Florestal, caminho 2 horas, 5, 6 quilômetros. Acredito que daqui 5 quilômetros dá até mais ou menos a praça da prefeitura, dá uns 5 quilômetros, mais ou menos isso, ou por aí, mais ou menos isso. É caminhar dos irmãos na roça, não é andando na pista por rua asfaltada como nós, andando na roça. Então isso é amor à igreja, amor a Jesus, amor à igreja. Não tem como a gente amar a Jesus sem amar a sua igreja, já que a igreja é do Senhor. Amém? É como você querer amar o irmão, mas não querer amar os filhos desse irmão. Não tem como. Nós não temos como deixar, essa oportunidade passar, porque não existe como nós demonstrar nosso amor a Deus ou nosso amor a Jesus se nós não demonstrar esse amor à igreja. O exemplo que nós temos é que o próprio Jesus amou a igreja, amou a ponto de dar sua vida por ela. Então está aí um exemplo que cabe a mim e a você imitar nessa noite, refletir sobre isso. Até que ponto realmente nós amamos a igreja de Jesus? Dizemos que amamos a Deus, que amamos Jesus, que Ele é tudo para nós, mas se formos fazer uma comparação, até que ponto realmente nós demonstramos esse amor a Jesus? Até que ponto nós amamos realmente a igreja? Uma pergunta muito pertinente em nossos dias, e é muito comum encontrarmos pessoas que dizem ser cristãos, são crentes, frequentam igrejas, mas em nenhum momento ele demonstra nenhum laço afetivo pela sua igreja. Ele diz que ama o Senhor, diz ser membro de determinada denominação, mas na prática mesmo nós não vemos nenhuma atitude ou comportamento, porque aquele que ama a sua igreja tem compromisso com ela, e aquele que ama a sua igreja, ele está envolvido com as atividades dela. Ele ama a sua igreja. Amém? Ele ama a sua igreja. Então você deve amar a sua igreja, porque a igreja, Jesus deu a vida por ela. Jesus entregou a sua vida pela igreja, Ele morreu pela igreja. Então cabe a cada um de nós que seguimos a Jesus também despertar para essa realidade. Não estou falando dessa denominação aqui apenas, estou falando do crente em relação à sua denominação, à sua comunidade, aonde ele serve o Senhor, onde ele recebe o alimento, onde ele recebe a instrução, onde ele recebe a palavra de Deus. Então é muito comum encontrarmos crentes que não possuem qualquer laço afetivo com as suas igrejas, porque na verdade não existe um cristianismo prático sem compromisso e sem fidelidade para com a igreja de Jesus. Não existe como. É preciso que haja fidelidade, é preciso que haja compromisso com a igreja. Na verdade, fica muito claro quando as pessoas dizem assim: mas quem salva é Jesus. Mas a
de que só Jesus Cristo salva, não tira de mim a responsabilidade e o meu dever de amar a minha igreja, porque foi Jesus quem a constituiu, foi Ele quem criou a igreja, foi Ele quem formou a igreja, foi Ele que morreu por ela, amou a ponto de dar a sua vida por ela. Então nós devemos também amar a nossa igreja, amém? A importância que a igreja tem na minha vida, ela é essencial. Na verdade, é que eu preciso aprender no meu dia a dia a amar a minha igreja. Sou eu que preciso amar a igreja. No dia a dia, precisamos demonstrar esse amor, esse afeto e valorizar a igreja onde o Senhor te colocou, onde o Senhor plantou você ali, aonde Ele trabalha na sua vida para você crescer, para você desenvolver, para você ser curado, para você ser transformado. É preciso que a gente ame a igreja, porque aqui é uma casa de restauração, uma casa de recuperação, um hospital espiritual, onde nós somos transformados, onde nós somos curados, onde nós somos libertos, onde Deus molda o nosso caráter, onde a gente aprende a ser humilde, onde a gente aprende a ser de Deus, onde a gente aprende a servir a Deus, onde a gente aprende a servir, onde nós aprendemos o sentido real da palavra amor. Então é onde nós precisamos despertar dentro de nós a realidade que nós precisamos amar a nossa igreja. Precisamos. E por que razão então nós devemos amar a nossa igreja? Por que razão deve você amar a sua igreja? Vamos ser mais objetivo assim. Primeiramente, amar a sua igreja é uma atitude que prova realmente o grau do amor que você tem por Jesus. É uma evidente prova de amor e que o Senhor é o esposo da igreja. A Bíblia diz que o Senhor além de Jesus ser Senhor da igreja, Ele é o Senhor da igreja e também é o esposo da igreja. A Bíblia é tratada como a noiva de Cristo. E um dia, na glória, haverá um casamento, onde a noiva de Jesus estará se unindo a Jesus eternamente. Amém? Por enquanto estamos em treinamento, estamos em passagem, estamos em aprendizado. Mas nesse dia haverá uma união que nunca, jamais, nenhum de nós correremos o risco de perder essa comunhão, de nos desvincular ou distanciar do Senhor, porque nós estaremos eternamente com Ele. Glória a Deus, estaremos para sempre com Ele. Então, por que eu devo amar a minha igreja? Porque é uma prova de amor que eu tenho a Jesus. Amém? Eu só provo meu amor na prática quando eu amo a igreja de Jesus. Segundo lugar, por que você deve amar a sua igreja? Você deve amar a sua igreja por várias razões. A primeira delas, porque é nela que você recebe a ministração da palavra, é nela que você recebe o alimento, é nela que você recebe o fortalecimento espiritual, para que você possa ter condição ou força de encarar os desafios do dia a dia. Gente, não é fácil. Todos os dias temos que matar um leão, não é assim mesmo? Todos os dias nós temos um desafio. Todos os dias nós temos que matar um leão, matar um gigante. E se você puder deixá-lo amarrado no dia seguinte, não te dá trabalho, aproveite e amarra, porque senão no outro dia você vai ter que ir atrás dele amarrado, porque ele vai tentar inibir ou impedir ou tentar fazer alguma coisa para que você não avance. Então cada dia é um novo desafio, cada dia é uma barreira a ser vencida, é um obstáculo que nós temos que vencer, superá-los. Então precisamos da palavra, precisamos de alimento, precisamos de fortalecimento e precisamos de encorajamento. Tudo isso nós encontramos em nossa igreja. Aqui nós ouvimos palavras de encorajamento, de exortações, ouvimos correções de Deus. Aqui também nos encontramos injeção de ânimo, Deus mandando a gente se levantar, crer, confiar, orar, buscar e confiar. E Deus tem nos abençoado. E somos abençoados assim, quando nós realmente fazemos da casa de Deus
o lugar que nós precisamos e que podemos realmente encontrar tudo isso. Palavras que nos alimentam, nos fortalecem e nos edificam e encorajam. Segunda razão porque você deve amar a sua igreja, meu irmão, é nela que você exerce, sabe, o dom que você recebeu de Deus. Onde é mais que você vai colocar em exercício o ministério que você recebeu? Onde é que você vai ser treinado? Onde é que você vai desenvolver o seu talento? Na igreja. É onde você vai descobrir que você sabe, que você pode. Você sabe tocar instrumento. Muitas vezes nós descobrimos isso na igreja. E ali é um lugar que nós podemos colocar tudo isso em prática, irmãos. Podemos desenvolver o dom que recebemos de Deus. Podemos colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia diz que temos. E nós tomamos posse disso e trabalhar para Jesus, servir a Jesus, edificar uns aos outros e abençoar a vida de uns aos outros. Terceira razão porque você deve amar a sua igreja também, irmãos, é nela que você encontra irmãos que são verdadeiros amigos. Amigos que te ajudam e com conselhos de sabedoria, oração e companheirismo. Aqui na igreja nós encontramos tudo isso. Se você procurar, você vai encontrar tudo isso aqui dentro. Às vezes as pessoas tentam encontrar lá fora, mas a verdade é que na sua igreja você encontra tudo isso. É só você, com perseverança, com sabedoria, procurar ver, conversar, procurar se relacionar com as pessoas, porque às vezes as pessoas não se relacionam. Tem pessoas que chegam na sua igreja, eles entram na igreja, não cumprimentam, muito mal, às vezes a pessoa está do lado, ela vai embora, sabe? E parece que nem faz parte da igreja, distante da igreja, não sabe nada que acontece na igreja, não sabe par de nada. Então, mas quando você começa a se interessar pela igreja, começa a conversar com os irmãos, você vai descobrir que ali você tem amigos, ali você tem pessoas que você pode confiar, você pode abrir o seu coração, pessoas que vão te ajudar com palavras, com carinho, pessoas que vão te orientar com sabedoria, pessoas que vão se tornar verdadeiros irmãos, e às vezes muito mais do que fora, muito mais do que na própria parentela, da nossa árvore genealógica, né? Na nossa própria família de sangue, podemos dizer assim. Às vezes a gente não encontra, mas na igreja nós encontramos pessoas porque nós podemos abrir o coração, podemos confiar, podemos receber conselhos e aconselhar e tomar direções sábias com pessoas mais experimentadas, e assim a gente vai crescendo e assim vai desenvolvendo e aprendendo a amar a igreja. Amém, irmãos? Amém. Vamos aprender a amar a igreja em nome de Jesus. Então, verdadeiros irmãos e amigos você tem aqui. Quarta razão porque você deve amar a sua igreja, porque é nela que nossos filhos vão aprendendo o caminho de Deus. Nós estamos aqui, tem umas crianças lá em cima, mas ali nós estamos ensinando a palavra de Deus, do jeitinho delas, da capacidade que elas têm de compreender as coisas de Deus. Ali nós ensinamos as primeiras orientações, conselhos, lições, exemplos de heróis da Bíblia, e ali eles vão aprendendo que Jesus é bom, que Deus ama, que Deus é amor, que Deus é o Criador, que Deus que traz o pão que chega à nossa mesa. Eles vão aprendendo a amar os pais, a respeitar os pais, a valorizar os pais, a amar a igreja. Nossos filhos vão aprendendo. A Bíblia diz que quando eles crescerem, eles não vão se desviar dela, porque aqui nós ensinamos a palavra de Deus. É na sua igreja onde você aprende tudo isso. Amém? Aqui dá razão. Você deve amar a sua igreja, porque é nela que você encontra pastores, líderes, obreiros que trabalham e oram para te abençoar, pessoas que dedicam a vida para te abençoar, pessoas que dedicam o seu tempo para se preparar, para trazer alimento bom para você, para te encorajar, para interceder pela sua vida, para te aconselhar, para te ensinar, pessoas que vivem o tempo todo ao serviço da igreja, que vivem o tempo todo ao teu serviço, para edificar a sua vida, para te ajudar, para que você seja uma pessoa sábia, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa vencedora, para que você possa conquistar até mesmo o impossível. É aqui que nós fazemos isso, é aqui que nós aprendemos isso, é aqui que nós vivemos para isso. É na sua igreja onde você encontra tudo isso, irmão. Talvez você olhe assim, mas aonde está? Os pastores, onde está? Se você procurar desse direitinho, você vai encontrar. Mas às vezes as pessoas também não procuram. Não é verdade? O pastor, às vezes, são
só para tomar conta de todo mundo, mas se você procurar, a gente sempre vai dar um jeitinho, sempre vamos ter um tempinho. Se você não conseguir chegar para a gente, nós temos o irmão Roberto e o irmão João, são líderes, né? Maria Menezes é diaconisa da igreja. Você pode pedir um conselho a ela vai te orientar. Talvez, mesmo que eles não saibam dizer exatamente como, mas vão te dar uma direção. Em muitos casos vão dizer, procura o pastor e a pastora que eles vão conversar com vocês, vão te dar uma orientação melhor. Mas você não ter pessoas que te aconselham, você vai ter orientação aqui de líderes, de pessoas maduras na fé, que têm experiência com Deus e vão te ensinar um bom caminho. E você vai ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada, se você fizer assim. Amém? Tudo isso você aprende na sua igreja, tudo isso você encontra na sua igreja. E se essa razão, porque você deve amar a sua igreja, é porque nela você tem a oportunidade de praticar o amor. Praticar o amor, praticar a graça, praticar o perdão, praticar a misericórdia, praticar a humildade, sabe, no seu relacionamento, não apenas com os irmãos da igreja, porque aqui nós aprendemos a lidar uns com os outros, a considerar uns aos outros, a compreender uns aos outros, sabe, é no nosso relacionamento, é no dia a dia. Pode até dizer que a igreja tem muitos defeitos, porque temos muita gente, mas na verdade nós caminhamos numa direção, e essa direção é que cada um se torne melhor, que cada um possa melhorar o seu relacionamento. Aqui nós aprendemos a conversar um com o outro, a dar a paz, a abençoar uns aos outros. Aqui nós aprendemos a dar valor aos irmãos, e esses valores, irmãos, que nós aprendemos aqui, praticamos aqui, nós levamos para a nossa casa, e aí vai melhorar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Quantas pessoas vêm para a igreja e ele é áspero para tratar a sua esposa, ele é áspero para tratar o seu esposo, não sabe aconselhar os filhos, ele só trata da pancada, dos palavrões. Quantas pessoas batem na cabeça das crianças, espancam as crianças, chamam criança de idiota, chamam criança de burro, mas quando vem para a igreja aprende que não é assim. Não é assim. Não é verdade? Se quem não aprendeu, vai aprender. Porque não é assim que se trata, não é assim que Deus quer. Então nós vamos melhorando. Quantas pessoas testemunham na igreja? Olha, quando eu fui para a igreja, a minha vida era desse jeito, e Deus hoje está me dando sabedoria, e hoje eu estou sabendo conversar com a minha esposa, hoje eu estou sabendo conversar com a minha esposa, hoje eu sei conversar com meus pais já sabem conversar comigo, a gente se entende, a gente conversa, as nossas ideias podem até ser diferentes, mas a gente se entende. E nisso melhora o relacionamento da igreja, melhora o relacionamento em casa, melhora o relacionamento nos trabalhos, no serviço, ou com quem nós lidamos no dia a dia. Aprendemos a tratar melhor os nossos chefes, né? Nossos companheiros de trabalho, nossos professores da escola, nossos colegas. Nosso relacionamento com Deus melhora, e nosso relacionamento com as pessoas também vão melhorando. Tudo isso nós aprendemos na igreja. Amém? 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 Glória a Deus. Então nós aprendemos a praticar também a humildade. Sabe, às vezes é uma área difícil para muitas pessoas a questão da humildade, mas a Bíblia diz que Jesus nos chama. A Bíblia fala que Jesus diz: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a gente vai imitando Jesus. Antigamente a gente resolvia da nossa maneira, a gente tratava as coisas do nosso jeito, mas nós vamos olhando para Jesus e aprendendo com Jesus, nós vamos entendendo que a gente precisa ser humilde. Nem sempre a gente está certo, nem sempre a gente tem que exigir as coisas das pessoas. Aprendemos a considerar, a respeitar as pessoas como elas são, e saber esperar o tempo que Deus trabalhar na vida delas para que elas também possam melhorar. Tudo isso nós aprendemos na igreja. Aprendemos a ser mansos e humildes de coração. Aprendemos que na igreja também, sabe o quê? Tem muitos irmãos que são imperfeitos. Aprendemos também na igreja. As pessoas às vezes vêm para a igreja com a ideia de que na igreja todo mundo é perfeito. Olha, ninguém erra, ninguém falha, ali é todo mundo certinho. Nós encontramos na igreja pessoas que falham, pessoas que erram. Mas sabe o que acontece quando a gente encontra na igreja pessoas que erram? Nós descobrimos que as pessoas são imperfeitas. E quando nós descobrimos que as pessoas são imperfeitas, nós também lembramos que nós também somos imperfeitos. Quando nós percebemos na igreja que tem pessoas que erram, nós descobrimos que também nós somos pessoas que erramos também. Então ninguém é perfeito, perfeito é Deus. E que um dia, permitindo Deus, nós seremos transformados, seremos como Jesus. Aleluia. Mas enquanto nós não estamos na glória, o Senhor vai trabalhando a nossa vida, e dentro da igreja